Provação. 246. Qual a diferença entre provação e expiação? A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, provação, todos nós vamos passando ao longo da nossa vida pelas provações. E ela vai ter mais dureza de acordo com a nossa rebeldia, com a nossa preguiça de buscarmos evoluir. Então, cada um de nós arcamos com a consequência dos nossos atos, segundo o patamar que nos é aproveitado, segundo o patamar que é possível a cada um de nós. E a expiação já é uma pena. Então, a pessoa já nasce sob a expiação, ela nasce sem uma perna, sem um braço, sem um olho, sem uma orelha, ou passa pelas mais variadas situações irreversíveis de condições físicas e também de condições psíquicas, quando as limitações vão para o nível psíquico, do raciocínio, da lógica, do entendimento. 247. A lei da prova e da expiação é inflexível. Os tribunais de justiça divina, apesar de imperfeito por vezes, não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com os sursis? E aqui o Emmanuel já traz para nós uma condição que nós temos que pensar. Se nós somos imperfeitos como somos, já começamos a comutar as nossas penas, já começamos a parar para modificar alguma coisa ao longo da nossa vida, em benefício do outro. Se as leis humanas já fazem isso naturalmente pelas pessoas aqui na Terra, quanto mais, então, poderá se esperar da justiça divina, que ver o ser como um todo, como alguém que está dentro de um processo de autoiluminação, de autoaperfeiçoamento. A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei, em benefício do homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões de amor que cobre a multidão dos pecados. Então, a partir do momento que ele começa a ter uma transmutação dos sentimentos, alcança determinado nível de amor, as expiações podem, ou as provas podem ser atenuadas, ou podem se tornar mais proveitosas. Temos que ter cuidado com relação a isso. Porque quando elas vão se tornar mais proveitosas, nós vamos passar então por situações mais delicadas e voltadas então para certos padrões de entendimento, de complicações que cada um de nós temos que passar para o nosso aperfeiçoamento. Então, alguns, por estarem no bom caminho, as penas são atenuadas. E outros, por estarem no bom caminho, por terem feito grandes feitos, recebem o benefício de pagarem um pouco mais. 248. Como se verifica a queda do espírito? Conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade dentro das suas possibilidades de ação. Porém, não raro os que praticam seus legítimos deveres morais, aumentando seus direitos divinos no patrimônio universal. A partir do momento que nós vamos caminhando aqui na Terra, são poucos aqueles que aumentam o patrimônio divino. São poucos aqueles que aprimoram-se. São poucos aqueles que buscam o seu aperfeiçoamento, a sua melhoria. A grande maioria apenas passam na Terra aumentando suas dívidas. Portanto, dentro da possibilidade de ação, cada um vai ter aqui na Terra as possibilidades de queda, de aperfeiçoamento, de melhoria, e alguns então vão aproveitar essa oportunidade para se elevar, aqui encarnado e no plano espiritual. Colocada por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador. Caindo pelo orgulho e pela vaidade, pela ambição ou pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas, a fim de restabelecer o equilíbrio de sua existência. Então ninguém cai de uma só vez. Nós viemos passando pelo processo de evolução dentro da nossa racionalidade, dentro das nossas possibilidades, e temos os benefícios do Criador para crescermos, para aprimorarmos.
Mas num dado momento, a vaidade, a arrogância, a prepotência, a ambição vai nos levando para um caminho de quedas, de sofrimento e de dores ao outro, que reverterão para nós em um dado momento. É a partir do momento que você quebra a sequência evolutiva, infligindo sofrimento ao outro, você começa a entrar no processo igualmente de sofrimento, igualmente de dores, até que você cresça para o resplandecer da luz. Mas para você fazer isso, entra nos processos de provas, de expiações compatíveis com a sua necessidade evolutiva. 249. A queda do espírito somente se verifica na Terra? A Terra é um plano de vida e de evolução como outro qualquer. E nas esferas mais variadas, a alma pode cair em sua rota evolutiva, porquanto precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos bons ou maus, superiores ou indignos, reside no âmago do espírito, imperecível, e não na carne, que se apodecerá com o corpo. Então, nós passamos pelo nosso processo evolutivo, passamos pelo nosso aperfeiçoamento ao longo da nossa existência, mas aqui na Terra podemos cair no plano espiritual também, porque cada espírito tem as suas características próprias, as suas necessidades próprias. 250. Como se processa a aprovação coletiva? Na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. Cada um de nós temos um processo de vivência nesta vida, cometemos o crime, os benefícios em prol dos nossos semelhantes. E aí, existem aqueles espíritos que são verdadeiros esteios. Já que ele está com a consciência livre de determinadas provações, ele ampara os outros vibracionalmente. E tem aqueles que são verdadeiros chupins, né? Puxa tudo para ali para quem estiver perto deles arcarem com aquelas consequências. Bom, isso é uma coisa mais delicada que nem todos vão entender. Mas vamos ver então o que o Emmanuel fala aqui para a gente. Nós estamos encarnados aqui na Terra, passando por um mecanismo de procedimento de melhoria. Então, uma determinada região vai acontecer terremoto. Acontece terremotos. Quem vai reencarnar naquela região onde acontece terremotos? Espíritos que estão em condições e dentro da necessidade de passar pela expiação de perder tudo num terremoto, por exemplo. Ou de não perder nada e olhar assim e falar assim, nossa, mas só o meu apartamento ficou intacto. Então, cada um, com a sua necessidade evolutiva, vai estar naquele local. Num acidente de ônibus, de avião, que aí são coletivos, né? Tem várias pessoas ali dentro. Por que acontece? Entra-se ali um grupo de pessoas e tem sempre um vacilão lá dentro que comete a falha maior para que o acidente aconteça. O mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona então espontaneamente através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas da dívida do pretérito para os resgates em comum. Razão porque muitas vezes intitulais doloroso acaso as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Nós temos o caso daquele avião que saiu do Brasil para ir para a França e no meio do caminho ele caiu. Caiu no mar, alto mar, um local de grande profundidade, que praticamente é impossível achar os corpos. Então ali foi uma provação coletiva, onde aquele grupo de pessoas dentro daquele avião, devido a algumas falhas mecânicas e humanas, o avião caiu. Todos estavam dentro daquele processo. Um processo kármico. E tinha aqueles que perderam o avião, tinha aqueles que deixaram para ir no outro avião porque não gosta de viajar toda a família no mesmo avião. Então tem as mais variadas situações, as mais variadas histórias em torno dele. Temos aquele avião da Gol que caiu no Mato Grosso. O avião explodiu no ar, veio caindo, pegou fogo. Então, no momento que ele explode no ar, congela, porque lá em cima é muito frio. Conforme ele vai descendo e pega fogo, as pessoas se queimam.
e, além do mais, o impacto. Então, os espíritos passaram pelo um frio intenso, o fogo, o impacto e também o fogo lá embaixo. Uma provação bem mais complexa, bem mais dolorosa para os espíritos que estavam ali dentro. Outra situação que nós vamos ver, os aviões da Chapecoense, em que alguns sobreviveram, que ninguém entende como. Sobreviveram. Então, tem as mais variadas situações, as mais variadas condições em cada acidente. Nem todos estão dentro do mesmo processo kármico. 251. A incredulidade é uma provação? O ateísmo ou incredulidade absoluta não existe, a não ser no jogo das palavras dos cérebros desesperados nas teorias do mundo. Porque, no íntimo, todos os espíritos se identificam com a ideia de Deus e da sobrevivência do ser, que diz a inata. Essa ideia superior pairará acima de todos os negativismos e sairá vitoriosa de todos os decretos de forças que se organizam nos estados terrenos, porque constitui a luz da vida e a mais preciosa esperança das almas. Então, todos nós caminhamos aqui na Terra, passamos aqui na Terra por condições, por necessidades, por aprimoramento, para nos aperfeiçoar. Dentro desse aperfeiçoamento que nós passamos, vamos cada um passando pelas suas necessidades, buscando a esperança, buscando a integridade psíquica de cada um de nós. Por isso, cada um tem a sua responsabilidade pessoal e intransferível. Cada um de nós tem as suas possibilidades transcendentes de caminhar para o resplandecer de um novo amanhã. Observemos, pois, as nossas condutas, as nossas ações e as nossas atitudes, para estarmos sempre dispostos a construirmos e edificarmos um melhor amanhã. Mas aqueles que se expressam como ateus ou incrédulos, sempre existirá o momento que ele vai se lembrar de Deus. E o Emmanuel nos lembra que eles apenas falam que são ateus e sustentam que são ateus, mas na realidade todos eles mantêm um sentimento, uma crença. No livro Céu e Inferno tinha um rapaz que ele não acreditava na vida após a morte, não acreditava em Deus, e depois que ele desencarna, Kardec, como um bom investigador, foi fazer a evocação desse espírito. E então o espírito veio na primeira vez, não conseguiu conversar muito, na segunda ele falou mais um pouco, e na terceira ele foi mostrando, ele falou assim, que doía demais para ele, no orgulho, na vaidade, ter que reconhecer que ele estava plenamente errado. Então, por orgulho, mas um orgulho negativo, não é aquele orgulho de se fazer bem a si mesmo, é aquele orgulho de querer impor, muito mais arrogância, né? Então, na sua arrogância, na sua prepotência, ele se sentia ferido naquela condição e deixava, então, ali todo o seu desabafo por não ter acreditado ou não ter se expressado tal como deveria, fazer uma expressão de amor, de fé em Deus, como todos nós esperamos de cada um de nós. 252. Somente se recebe a ofensa a que se faz jus no compromisso das provas? E considerando a intensidade dessa ou daquela provação, poderá alguém reencarnar fadado ao suicídio ou crime? Então, mais uma vez, aqui já tem 3 perguntas numa, né? Recebemos a dor de acordo com as necessidades próprias, com vistas ao resgate do passado e à situação espiritual do futuro. Todos nós passamos aqui resgatando o passado e conquistando o futuro. Então, tudo que nos acontece tem o resgate do passado e a conquista do futuro. E, normalmente, a dor que faz esse intercâmbio, que faz essa mola propulsora. No capítulo da ofensa, quando a recebemos de alguém que se encontra dentro do nosso nível de compreensão e do plano evolutivo, é certo que trata de provação bem amarga, indispensável no processo de regeneração própria. Então, aquelas pessoas que nos ofendem, que estão dentro do nosso nível, é uma provação amarga, deixemos para lá. Sigamos nosso caminho, busquemos nossa redenção. Existe, porém, no mundo, as pedradas da ignorância e da má-fé, partidas dos sentimentos inferiores, e convém que o cristão esteja preparado e sereno, de modo a não recebê-las com sensibilidade doentia, mas com o propósito do trabalho e esforço próprio,
conhecendo que as mesmas fazem parte do seu plano de vida temporário, onde veio para se educar, colaborando ao mesmo tempo na educação de seus semelhantes. Então nós temos que passar aqui na Terra por determinadas situações, determinadas condições, e dentro dessas situações e condições nós temos que colaborar para o processo de educação de todos nós, principalmente dos nossos semelhantes, daqueles que estão diante de nós. E dentro desse processo, dentro dessa condição, nós vamos buscar o nosso aperfeiçoamento, nós vamos buscar a nossa melhoria. Relativamente ao suicídio, é oportuno repetir que a obra de Deus é a do amor e do bem, de todos os planos da vida, e devemos reconhecer que, se muitos espíritos reencarnam com a aprovação da tentação ao suicídio ou ao crime, é porque esses devem agir como alunos que, havendo perdido uma prova em um seu curso, voltam ao estudo da mesma no ano seguinte, até obterem conhecimento e superioridade na matéria. Então, ninguém vai nascer fadado ao crime nem ao suicídio. Apenas vem com a tentação de fazer, tentação de cometer, porque estão repetindo a série, já que falharam em épocas anteriores. Passaram por um momento que erraram, falharam, aí nessa próxima eles têm necessidade de aprender a lição de novo. Então tem a tentação ao suicídio e a tentação ao crime. E sempre que falo em suicídio, nós lembramos que o remédio da homeopatia, que tem maior tentação ao suicídio, e normalmente ele não tenta, ele suicida, porque ele planeja meticulosamente como vai morrer, é o áureo metálico. Então todas as vezes que nós deparamos com a situação de pensamento suicida, quem está passando por isso, procure um bom homeopata que vai te orientar. Não se deve dar diluições muito altas, mas diluições medianas. Nós temos normalmente usando o acônito, o áureo metálico e o epasulfo. Um de manhã, de tarde e de noite, ambos no CH9, e aí a dose é com o terapeuta, é para a gente poder observar como podemos fazer para sair daqueles pensamentos suicidas. E sai fácil, porque a tendência com o acônito, que tem medo da morte, o áureo metálico, que planeja a morte, e o epasulfo, que são características daqueles espíritos turrões, brigões, que gostam de provocar e achar uma falha para provocar tumulto. Então, com essa característica dos 3 remédios, a gente consegue reverter muito esse quadro e ajuda a pessoa. Então, tem pensamento de suicídio, esses remédios ajudam. O epasulfo ajuda também a pessoa a evitar cometer crimes. Mas o principal, aí o crime tem as mais variadas características. Tem aqueles que têm propensão a roubar, calcária carbônica. O que tem proporção a se fazer de vítima e planejar ataques gigantescos, grandiosos, é o cáustico. O alumina gosta de planejar meticulosamente como agredir o outro. E o mercúrio, que gosta de juntar em grupo para atacar os outros. Então, são características de adoecimento que deve ser tratado dentro dos prisma da homeopatia. Muitas almas efetuam a repetição de um mesmo esforço e por vezes sucumbem na luta sem perceberem a necessidade de vigilância, sem que possamos, de modo algum, imputar a Deus o fracasso de suas esperanças, porque a providência divina concede a todos os seres as mesmas oportunidades de trabalho e de habilitação. Deus nos dá oportunidade, e às vezes nem tínhamos que passar pelo suicídio, mas já tínhamos uma leve tendência, passamos pelas regiões auríferas, como a região de Itabira, Itabirito, aquela região ali, bebemos bastante daquela água, saímos de lá assim, felizes. E de repente a gente entra num processo depressivo com tendência ao suicídio, porque essas regiões são muito comum o suicídio, porque a água é contaminada, o lençol freático é contaminado por ouro, então essas pessoas têm muita tendência ao suicídio. E aí, se você vai lá, você tem a tendência, bebe daquela água, pode voltar com a propensão maior para o suicídio. Por isso, as terapias naturais são tão importantes e necessárias ao processo de reajustamento do ser.